Saudações longevas, como vocês estão? Eu sou Elódia Ávila e está começando o Segredo da Longevidade. Aqui nós vamos procurar desvendar em cada episódio qual que é o segredo, qual que é a proposição que a gente tem para ter uma vida mais longeva e mais feliz. E por quê? Porque nós estamos vivendo mais. Isso é um conhecimento que todos nós já sabemos. Nós sabemos que por volta de 1800, a média estimativa de vida da população era de 25 anos. E agora, nós estamos com mais de 80 anos. Então, nós estamos vivendo mais. E com que qualidade? O importante não é só viver mais, que a gente sabe que está acontecendo, mas é ter mais qualidade de vida. A gente sabe que na população mundial, 20% da nossa vida, ou seja, 1/5 da nossa vida, a gente passa com limitações físicas, com limitações auditivas, visuais, de motricidade, de intelectualidade, com demências, usando vários e vários medicamentos. E nós não queremos isso, nós queremos uma vida com muita qualidade, uma vida longeva com muita qualidade. E para tanto a gente sempre traz convidados especialíssimos, pessoas que entendem muito de longevidade em vários sentidos, tanto em conhecimento científico atual como em medicinas milenares, sabedorias milenares. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Fábia Davarnaro, que é mestre, ela é especialista em medicina ayurvédica. Muito obrigada, Fábia, por estar aqui conosco. Obrigada, Elódia, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra, até porque o que eu mais gosto de falar na vida é sobre medicina ayurveda. Eu sou farmacêutica, mas o Ayurveda fala que a farmácia está na nossa cozinha e tem tudo a ver com esse momento do ano, com a primavera, que é o momento mais importante do ano para a gente fazer um detox, para a gente olhar a alimentação. E a gente vai fazer um kit ali hoje, porque a alimentação é a base dos tratamentos no Ayurveda. E o Ayurveda, ele é uma medicina milenar, que data de mais de 5.000 anos, e é a medicina da prevenção, é a medicina da longevidade. Então, se a gente quer envelhecer bem, se a gente quer ter longevidade, se a gente quer, enfim, envelhecer com saúde, a gente não precisa ter medo de envelhecer é muito bom. A gente vai aprender então um pouquinho hoje sobre essa medicina milenar. Vem pra cá, Fábia, pra gente falar sobre medicina ayurveda e todos os benefícios desses alimentos. E aí, Fábia, tá gostando? Você me ajudou também a montar tudo isso, né? Muito eu adoro, né, Lódia? Eu trabalhei com gastronomia por 3 anos e meio. Bom, vamos lá. Eu sou farmacêutica de formação. Eu comecei, desde criança, eu sou doida por estética, eu sou muito vaidosa com pele, minha paixão também. E me formei em farmácia para trabalhar com cosmetologia. Daí fui fazer especialização em estética, trabalhei muitos anos com dermatologia, com cirurgia plástica. Ai, que coincidência! Pois é. Que legal! E, bom, a vida nada é por acaso. Nada é por acaso. Serendipidade, né? Enfim, e aí eu fiz uma trajetória na área de saúde por muitos anos na área de dermatologia e de cirurgia plástica, até que eu estava me sentindo um pouco desafiada e recebi um convite para trabalhar com marketing digital de uma multinacional para cuidar da área de saúde. Fui para lá para te contar um pouco como que eu cheguei no Ayurveda, né? Que eu acho que essa história é bastante interessante. E 5 anos eu tive uma carreira assim meteórica e o que aconteceu? Eu tive um burnout. Tive um burnout, tive afastamento. Quando eu vi, eu estava tomando um monte de medicação, uma necessaire só de remédios, que eu gastava horrores por mês, passava em vários profissionais de saúde, desde endocrinologista, nutricionista, ginecologista, né? Sem muita solução, e como farmacêutica me incomodava muito tomar aquele monte de medicação. E aí eu comecei, aí eu saí do corporativo para cozinhar. Eu falei assim, não, eu vou cuidar da minha vida agora, eu tenho uns filhos para cuidar, e não tá valendo a pena isso aqui para mim. E sempre gostei de cozinhar, falei, vou fazer gastronomia, né? E aí sou dessa, né? Fazer pós em gastronomia, fiz fazer cursos fora, como de Jamie Oliver Cookery School, fiz Le Cordon Bleu, e fiquei 3 anos e meio trabalhando com isso, até que veio a pandemia, e aí não precisamos nem falar, né? Que a pandemia foi acabando, esse negócio foi logo um delivery. Só que quando eu saí do corporativo, eu comecei a buscar tratamentos alternativos para aquilo que eu tinha. Porque eu estava toda lascada, Lódia. Eu estava com síndrome metabólica, eu estava 16 quilos acima, eu estava com muita queda de cabelo, eu estava com muito melasma, com a pele totalmente destruída. Muito a ver com o estresse, né? Todo mundo estava, né? No Ayurveda a gente estuda muito isso.
E enquanto eu estava lá cozinhando, aprendendo a cozinhar e trabalhando com gastronomia, eu achei lá num grupo de Facebook uma terapeuta Ayurveda e passei por uma terapeuta Ayurveda. E ali foi o meu despertar. Ela depois foi embora de São Paulo e eu sou sagitariana, daquelas curiosa que adora estudar, venho nerdona. E falei assim, eu vou estudar esse negócio aqui, né? Eu tô aposentada mesmo ali de cozinhar. E comecei a estudar Ayurveda. E comecei a fazer uns cursos gratuitos e tal. E fui me interessando cada dia mais, eu fui fazer a formação como terapeuta Ayurveda. De repente, quando a pandemia acabou, com os deliveries principalmente, eu falei assim, bom, eu me curei com isso aqui e eu posso levar essa autocura para as outras pessoas. E eu gosto de contar essa história, que eu fiz um mapa védico na época. Eu estava muito em dúvida como fazer. É mapa védico. A gente tem um mapa astrológico ocidental e a gente tem um mapa astrológico oriental. Bacana. Que também vem dos Vedas, né? Então, é uma linhagem também dos Vedas. E aí eu tava naquela dúvida, eu falei, bom, eu não vou voltar para o corporativo, isso eu sei. E eu tô estudando isso aqui, tá sendo incrível. Vou fazer esse mapa aí como uma ferramenta de autoconhecimento, enfim. E quando eu fiz esse mapa védico, eu chorei a hora que eu recebi o áudio, porque o mapa falava assim que eu ia trabalhar com pessoas que estavam muito doentes e que através de tudo que eu tinha estudado, aprendido, eu ia conseguir levar essa autocura para as pessoas. E foi muito lindo. E aí eu comecei. Fazendo uma mentoria com um grupinho de 10 pessoas, fui observando os resultados e agora vai fazer 3 anos dessa mentoria. Já ajudei mais de 2.000 mulheres e homens também, mas aqui o público é majoritariamente feminino. E acima dos 35, todas muito cansadas, com filho, marido, trabalho, esgotadas mesmo. A maioria beira entre um burnout, né? Que é a vida moderna, que a mulher tem que dar conta de tudo. Sim. E tem que estar magra, e tem que estar linda, e tem que estar tudo, né? E tem que estar, mas eu acho que a gente tem uma pressão muito grande da sociedade, principalmente aqui no Brasil, né? Nossa, não é a primeira pessoa que me fala isso. Outro dia eu estou conversando com uma dermatologista por isso também. É engraçado, né? Essa pressão em cima da gente. A gente fica se cobrando muito também, né? Sim, mas total. Tem que ser mais leve, né? Mas sabe que pela minha experiência, pelas experiências que eu tenho de atendimento, Elódia, é que como a gente não está se sentindo bem fisicamente, então aquilo que a gente olha no espelho a gente não gosta. Porque a gente acorda, eu brinco que eu acordava, né? Eu acordava com uma barriga e dormia com outra. Então eu sentia muita distensão abdominal, muitos gases, muita má digestão. E tudo começa na digestão. E na mente. Você quer. E na mente. Então, por isso que o tratamento da Ayurveda está totalmente relacionado com a alimentação. A gente estuda muito a nutrição, que tem um outro olhar diferente da nutrição moderna. Eu acredito que não tem uma pior ou melhor, mas eu acredito sempre que juntando as duas coisas, a medicina moderna e a medicina milenar, é o melhor dos mundos sempre. Sim, até porque a medicina moderna é muito nova. É muito nova. Uma medicina que não chega a 200 anos. E a medicina Ayurveda, por exemplo, 5.000 anos. Sempre existiu e continua tratando pessoas. Tem países em que o tratamento é Ayurveda, não é da medicina Nepal, então, quer dizer, tem muito conhecimento aí. A gente não pode desprezar isso, não, com a nossa medicina. Eu sou médica, você sabe, mas eu respeito muito essas culturas, essas medicinas milenares, a gente vai falar muito sobre isso. E, claro, os avanços da medicina também. E tem uma frase muito importante de Hipócrates, que o médico atual, que vai na medicina moderna e fala que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Nada mais atual do que isso. Então, assim, eu compacto muito com o que você fala e eu quero aprender muito sobre, porque eu adoro a alimentação ayurveda. Eu já estive no Nepal também e é uma culinária que, além de bonita, ela é muito saborosa. Tem sabores, né? E é algo que a gente tem que despertar e conhecer. Então, vamos lá. E o Hipócrates também falava, né, que toda doença começa no intestino. Toda doença começa no intestino, sim. Toda doença começa Então, a gente tem que cuidar do nosso Agni. Enquanto eu vou cozinhando, eu vou voltando para você. Fala o que é Agni. Agni é o nosso fogo digestivo. E o nosso fogo digestivo, Lódia, ele não é só para digerir comida. Ele também é o fogo que digere as emoções. Sim. E as pessoas, às vezes, estão muito doentes e não conectam com o emocional. Então, elas estão com problemas físicos, mas que a origem está no emocional. E a gente fala na Ayurveda que a mente inflama o corpo e o corpo inflama a mente. Os dois não estão desconectados em nenhum milésimo de segundo.
E esse fogo digestivo, quando a gente vai sobrecarregando ele com tudo aquilo que a gente não consegue digerir 100%, a gente vai formando ama, que a gente chama no Ayurveda aqui, são toxinas, biotoxinas. Então, aquilo que a gente não digere 100%, seja comida, seja emoções, a gente começa a intoxicar o nosso corpo. E aí, esse fogo digestivo começa a ficar, esse Agni, ele começa a ficar muito fraco. E ele começa a não dar conta de detoxificar o corpo, como a gente deveria fazer todos os dias. Sim. E esse acúmulo, a gente vai chamando de acúmulo dos doshas. Então, pro Ayurveda, só para dar uma pincelada, né? O Ayurveda ensina pra gente que a menor partícula do universo, um átomo, é formada por 5 elementos. É como se a gente pegasse aquela tabela periódica que a gente aprende na escola, e a gente resumisse ela em 5 elementos, que é a teoria dos Pancha Mahabhutas, Pancha de 5 Mahabhutas de elementos, que é ar, éter, fogo, água e terra. Ar, éter, fogo, água e terra. E esses 5 elementos, eles são representados por 3 energias bioreguladoras, que a gente chama de Vata, Pitta e Kapha, que são os nossos doshas. São os doshas do corpo. A gente tem os doshas do corpo e a gente tem os doshas da mente, que é Rahu e Tamas. Então, quando acontece ali a nossa fecundação, é como se a gente tivesse ali uma impressão digital. Todo mundo tem os 3 doshas no corpo, que a gente é matéria, mas quando a gente tem a nossa fecundação ali, a gente tem mais ou menos proporção desses elementos no corpo. E isso dita muito das nossas características biológicas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem mais área éter em predominância, você vai ter mais essas características do ar e do éter, que era leve, frio, seco, muito agitado, instável, áspero. A gente trata muito no Ayurveda também porque os doshas também estão nos alimentos. Estão nos horários do dia, estão nas estações do ano. Por isso que o Ayurveda recomenda pra gente que a gente faça, por exemplo, o detox a cada mudança de estação, mas a primavera é a mais importante do ano. Porque durante o inverno a gente tá com o fogo digestivo mais forte, então a gente consegue, por isso a gente quer comer mais. Sim, porque para a gente manter a temperatura do nosso corpo, a gente precisa de mais, a gente quer mais alimentos gordurosos, mais pesados, né? Porque o fogo está mais forte. E aí a gente comete mais excessos, mais vinho, mais tudo, né? E aí quando esse frio vai passando, esse sol vai voltando, a gente acumulou muito mais tecido adiposo e muito mais muco, que é formado pelo dosha de Kapha, que rege a estação do inverno. Então, esse muco, esse tecido adiposo, eles começam a meio que derreter e bloquear os nossos canais. Então, é uma época que a gente tem muitos problemas respiratórios, muita rinite, sinusite, enfim, começa a ter tudo que é do agravamento. Eu estava falando disso porque quando a gente não tem essa presença e não olha para a alimentação, não escuta esse corpo, e a gente fica aí nessa vida moderna maluca, né? E come qualquer coisa, come correndo, eu não tenho nada para cozinhar, etc. A gente acaba dando para o corpo aquilo que ele não está precisando. E para a gente, a doença ela tem 6 estágios. O primeiro estágio é o acúmulo dos doshas no corpo. Então, se você tem mais área éter e você é mais vata, você tem mais tendência a ressecamento, a mais constipação intestinal, pele mais seca, mais queda de cabelo, mais dificuldade em absorver por esse ressecamento os nutrientes do que você come. Se você tem mais fogo, se você é mais pita, eu fabrico que o pita, quando ele está em equilíbrio, ele é aquele avestruz que gera pedra. Só que o fogo, ele incendeia uma floresta. Então, se ele sobe muito esse fogo, ele começa a queimar tecidos importantes, ele inflama muito o corpo, a inflamação é quente, né? Então, esse fogo, ele inflama muito o corpo, trazendo muito dessas inflamações crônicas. Ele é ácido, então, se você dá mais coisas ácidas para quem já está com fogo mais alto, você priora. E o Kapha é aquele que sou eu, né? A grandinha, que é água e terra. Então, é como se fosse ali uma argila pesada, oleosa, mais letárgica, né? A raiz mãezona, mas que é a nossa estrutura, a nossa imunidade. E aí, quando a gente entende essa alimentação, e hoje a gente vai fazer o Khichdi. O Khichdi é uma receita milenar que a gente faz no detox anti-ama no Ayurveda, para ajudar o nosso fogo digestivo, o nosso Agni, a se recuperar quando o nosso corpo está inflamado. E também depois dos excessos do final de semana, por exemplo, para fazer numa segunda-feira, ele é maravilhoso. A gente usa especiarias, aqui eu usei o cominho e a semente de coentro, que é bem diferente do coentro fresco. Coloquei gengibre e cúrcuma em pó, mas você pode colocar também frescos, que é melhor ainda. Coloquei 2 legumes, que é a vagem e a cenoura, mas você poderia colocar abobrinha, chuchu,
2 folhinhas de louro. Eu usei o arroz basmati e o feijão mung, que é o moyashi, ou pode ser também a lentilha. Pimentinha do reino para potencializar o poder da curcumina e refoga bem. E por último o feijão, os grãos a gente não refoga para não endurecer os grãos. Experimenta, vê se o sal está a gosto e finaliza com ervas frescas. As gotinhas de limão no final dão um toque muito especial, mais ervinhas frescas, aqui eu coloquei coentro e salsinha, e sementes de girassol tostadinhas. E para finalizar e deixar esse prato lindo, eu coloquei uma flor comestível. Ou kichari, que é um prato muito clássico do Ayurveda, que a gente faz nesse detox a cada mudança de estação, mas não necessariamente só a cada mudança de estação. Esse é um prato desintoxicante. Ele é um prato desintoxicante, principalmente pelo feijão mung, que é o feijão moyashi, esse feijão moedinho aqui, bolinha. Além dele ser o mais proteico dos feijões, então ele tem em torno de 24 a 29 gramas de proteína em cada 100 gramas dele cozido. Ele também é um excelente desobstrutor dos nossos canais. Então, quando a gente está muito inflamada, no Ayurveda a gente aprende que a gente tem os canais do corpo. O maior deles é o tubo digestivo. A gente tem 16 canais no corpo. E eles, que a gente chama de shrutas, eles começam a ficar bloqueados dessas toxinas e pelos doshas não conseguir, o vata não conseguir se movimentar, enfim. E aí, esse feijãozinho aqui, ele é bem desobstrutor. E aí a gente começa a usar também, aprender a usar muitas especiarias, que elas são medicinais. Então, o Ayurveda fala, né, e para mim isso cai perfeito, porque como farmacêutico, chefe de cozinha, terapeuta ayurvédico, ele fala que a farmácia está quando você cozinha. Então, de Deus, e parte dessa medicina, além das ervas, né, os chás que a gente usa muito, dos fitoterápicos, a gente também tem muito remédio na nossa cozinha aqui, como essas especiarias. Então, a gente, por exemplo, as pessoas não conhecem muito semente de coentro. Já tem a birra do coentro fresco, a maioria, ai, não gosto, eu amo. Eu falo assim, que quem não gosta não sabe usar. Que meu pai é peruano, né? Então eu vim de alimentos com muito coentro, eles sabem muito mesmo. Peru é maravilhoso, a comida é as melhores que eu já comi. E é muito saboroso, muito. Então, por exemplo, o semente de coentro, ele vai ajudar muito na eliminação dos gases. Um alimento para o Ayurveda, quem tem gases, é maravilhoso. E ele não tem nada a ver com o sabor da folha fresca. Diferente? É bem diferente. Então, para quem não gosta, tem que experimentar. E a ação que tem o corpo da semente e da folha é a mesma? Os princípios ativos? Mais ou menos. As folhas, por exemplo, elas são muito resfriantes. Então, para quem tem um pita muito agravado, muito fogo, não à toa, os outros ancestrais já sabiam disso, né? Não à toa, o Ayurveda também está aqui no Brasil desde sempre, né? Os índios, enfim, os nossos avós, não à toa que na Bahia, uma moqueca é extremamente apimentada, ela vai o quê? O coentro, porque é o antídoto dessa pimenta que vai aquecer muito o corpo, o coentro vai lá e resfria, né? Então eles têm propriedades similares, mas tem alguns que têm suas particularidades. Então a gente usa muito a cúrcuma, né? Que tem milhares de estudos científicos, anti-inflamatório, antioxidante. Outra coisa que a gente acaba gravando muito é porque o brasileiro, ele usa cebola e alho em tudo, né? Sim, é cultural. Se puder, põe no café da manhã, né? Um pãozinho de alho. Não, tem gente que toma chá de alho, não tô falando mal não, mas tem pessoas que gostam. Que é um anti-inflamatório, potente e tudo mais, mas o problema né? Eu brinco sempre com os meus pacientes que o problema é o fungo na parede que a gente dá todo dia. Daí não adianta tomar anti-inflamatório, a gente precisa parar de dar o fungo na parede. Então, assim, pode usar o alho, pode, claro, é um super alimento, ele é cebola, mas é para usar todo dia em tudo? Não. Então, tem muitas pessoas com problemas de pele, com muito melasma, que é um agravamento principalmente do dosha de Pitta, que pode começar por um dosha de Vata ou Kapha. A pele ela tem a ver com os 3 doshas, mas o Pitta está sempre ali presente, porque ele que rege aí o nosso tecido sanguíneo, que é o nosso segundo tecido, e que tem muito a ver com a pele. Então, por exemplo, esse tempero aqui, eu trouxe depois do dar de presente para você, tá? Eu trouxe do Nepal, que é a safétida. A safétida, ela é usada como remédio no Ayurveda, né? Ela é ótima para pacificar vata, por exemplo, pessoas que têm muito ariete. Ela ajuda muito, então, também nos gases, na distensão abdominal. E ela é muito maravilhosa para usar com todos os tipos de grãos, porque ela melhora muito a digestibilidade. Então, sabe as pessoas que falam assim, não como feijão?
Aí, nem que é o feijão que é o grande vilão, é a mistureba que faz ali com feijão, arroz, salada crua, por exemplo. Salada crua, para quem tem muito vata gravado, que tem muito ariete, porque no Ayurveda semelhante aumenta semelhante, oposto de um é oposto. Se a pessoa está ressecada, fria, leve, e ela come muita salada crua, principalmente à noite, quando o fogo digestivo está bem, o Agni está muito fraquinho, ela constipa mais. E aí, na nutrição moderna, geralmente Seria o contrário. na nutrição moderna, provavelmente você vai ter uma orientação de coma muita salada e muita salada. Tá. E eu passei por isso e eu tinha uma constipação bem séria. Então, se eu não cuidasse, eu ficava uma semana. Sério? E eu tenho paciente que já ficou por um mês e teve que parar no hospital para fazer lavagem, assim, E aí começa tudo. Então, a pessoa está com hipotireoidismo e não percebe que ela tem uma constipação intestinal bem acentuada. Bom, mas a fétida, então, para o Ayurveda, um alimento que é pesado, ele pode ficar leve, um alimento leve, ele pode ficar pesado. Então, por exemplo, a salada mesmo, quando a gente coloca bastante cheiro, hoje não. E ele vai ter um cheirinho de alho e cebola, porque essa tá tomando alho de cebola, né? Mas fica bem gostoso na hora de estar na comida. Mas é meio doce também, né? Meio perfumado. No Brasil, tem bastante na Amazônia, é uma resina, né? Mas Bem ao par, né? mas infelizmente é mais caro que no Brasil. Fora ele é bem mais barato. Esse aqui eu trouxe do Nepal, fica pra você. Cardamomo, por exemplo, né? É uma delícia. Eu amo cardamomo, ele é um antídoto pro café e ele é um antídoto toma com os árabes tomam muito, né? Café com cardamomo. E ele é um antídoto para quem gosta de um drink, né? Um igual natural. Ai, que legal. Então, olha só que, por exemplo, o pita, que é muito fogo e gosta muito de vinho, e é fermentado, que é ácido, que vai piorar, 2 baninhas antes, 2 baninhas depois. Que bacana, Rocha da Lua. Agora me fala uma coisa, estou super curiosa, porque eu já passei em consulta lá no Nepal com a medicina Ayurveda, não lembro o que eu era. Eu era Vata, não lembro o que eu era. Mas aí eu fico intrigada, porque assim, você escreve Vata, você escreve Pita, você escreve Kapha, né? E eu me identifico com todos, assim como quando alguém se descreve algum signo astrológico, eu me identifico. Eu me identifico muito com Aquário, eu sou Touro. Então, assim, é bem difícil de diagnóstico, né? Eu ascendente, lua, nada, eu me identifico muito com Aquário. Mas igual de estar na sua casa, é legal ver. Mas, como eu falei, né, a gente tem os 3 doshas no corpo e tem pessoas tridoshas, pode ser mais não alguma. Então, a gente tem 7 tipos de natureza. Então, por exemplo, a gente quando vai fazer uma anamnese de um paciente, a gente vai para identificar quais são os doshas de natureza, mas tão importante quanto é a gente identificar os doshas que estão desequilibrados no momento. Sim. Porque dosha, em sânscrito, significa o que gera desequilíbrio. Então, a nossa vida é passar segurando esses pratos, esses 3 doshas do corpo. Na verdade, você tem que se equilibrar. Tem que se equilibrar. Exatamente. Tem 3 e você vai equilibrando. Quando um está mais acentuado, você tem que diminuir. Até porque, como eles estão nas fases da vida, então a criança ela é bem capa. Ela é prudentinha, maciazinha, né? Fofinha. Sim. Quando entra na adolescência, até aí uns 45, 50, mas o que eu vejo cada vez mais é esse vata colocando o pezinho mais cedo, mas da adolescência até uns 40, 45 aí é muito a fase pita da vida. Então é a fase da fertilidade, é a fase da realização profissional. O adolescente, com toda a revolução hormonal que ele tem, porque o pita rege os hormônios. Então é a fase pita da vida ativa, né? E depois dos 40, 45, hoje eu tenho atendido muitos casos de menopausa precoce, que tem paciente com 36 anos com menopausa precoce e falam para ela na medicina moderna que é normal. Eu falo, não é normal. E começa a fazer o tratamento, volta a menstruar, e não estava mesmo na menopausa, estava com o tratamento do dosha de vata. E ele é hormonal, que a gente observa até com alimentos, né? Alimentos contaminados. Por isso que é muito legal você falar sobre o detox, porque a índice de contaminação no alimento é cada vez maior. Os agrotóxicos, até com os alimentos que a gente compra, que não são alimentos, são produtos alimentares, né? Tudo que é misturado, você, como você fez gastronomia, você entende disso, né? Que o que você compra lá envasado, embalado, não é natural. Então, sempre vai ter o efeito colateral, né? E depois que a gente aprende,
a comer assim, é tão mais gostoso e todo mundo fica com preguiça de cozinhar, e por isso que hoje é legal a gente fazer um prato aqui, que é uma delícia e que a gente faz em 20, 30 minutos no máximo, e tem outros tempos mais rápidos ainda, mas enfim, e isso vai cuidar muito do nosso acne, do nosso fogo digestivo. E falando da do Vata, daí a fase da velhice. Então, quanto mais o Vata vai entrando, aí a partir dos 45 vai entrando menopausa, a pele vai ficando seca, vai ficando umas ruguinhas, né? Vai ficando pelinho. Então, a gente tem que... então, a gente tem que entender, a sua natureza talvez seja tridoxa, mas a gente tem a prakriti, que a gente chama que é os doshas de natureza, então que pode ser Vata, Pitta, Kapha, Vata, Pitta, Pitta, Vata, Pitta, Kapha, Kapha, Vata, ou tridoxa, são 7. Tá. E a gente tem a nossa Vikruti, que é o nosso momento atual. Então, você pode ter passado por uma perda, você pode estar no relacionamento abusivo, você pode estar no estresse de trabalho, no burnout, você pode estar se alimentando de uma forma que você não está com presença e agravando esses doshas. Então, diz que, porque um dosha, ele trabalha junto com os outros dois, eles têm funções, né? São energias bioreguladoras do nosso corpo. Então, quando um entra em desequilíbrio, principalmente o Vata, que, mesmo para quem não tem predominância de Vata, ele é o dosha mais importante do nosso corpo, ele está ligado a 80 doenças. Todas as da mente. Da mente. E várias do corpo também. Do Pitta, 40. Do Kapha, 20, porque o Kapha é o mais que tem mais imunidade, mais estrutura, a função que ele tem no nosso corpo. Então, a gente vai olhando para os alimentos e entendendo, né? A pimenta vermelha é muito picante, o gengibre em pó ele tem picância grau 3, o cravo em pó. Então, se ele é picante e ele aquece, quem que ele aumenta? Pitta. Então, se eu estou me sentindo com azia, com refluxo, com gastrite, eu vou evitar os picantes. Tá. E eu vou cozinhar com coisas que são mais refrescantes. Tá. E a gente vai equilibrando isso com a alimentação. E esse é o chá equilibrando. Esse aqui, ele é tridosha. Por isso, quando vai lá na mentoria do Detox, é o prato principal. Porque nessa mentoria a gente faz uma alimentação sátrica, que a gente fala que é o estado de equilíbrio da mente, né? Que é a sua mentoria. Legal, fala assim, obrigada. A mentoria, ela começou há 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer a formação, e eu falei assim, eu já estava aplicando o Ayurveda em mim, já fazia bastante tempo. Comecei com uma amiga, outra amiga, aí montei um grupo, comecei a observar, e é uma mentoria que a gente faz esse protocolo milenar do Ayurveda, que é o anti-ama, porque ama em sânscrito são toxinas, biotoxinas. E a gente passa uma semana fazendo uma purificação do corpo e da mente. Então a gente limpa muito o paladar, ao equilíbrio dos 5 sentidos. Então a pessoa ela come tanta coisa misturada que ela já não tem mais paladar. Então quando ela está no final da mentoria, ela sente o sabor das coisas. Ela tem um olfato muito melhor, sabe? É muito incrível, assim. E durante essa semana eu falo que é um despertar. É um protocolo de desinflamação do corpo e da mente. E lógico que ela vai continuar depois, mas são 7 dias assim que eu falo que é um divisor de águas na nossa vida. Foi na minha e tem sido aí na canais de 2.000 pessoas. E esses são os dados que você tem, né? Esse aqui é o principal da bateria. Vamos começar? Falamos bastante, que eu vou colocar a mão na massa agora, né? Vamos lá. Eu vou pôr esse avental lindo seu do Peru. Vai achar a número da gente poder cozinhar. Ai, juro, eu fiz o caminho Inca. Ai, que legal. Caminhando de florescer leite de... que legal. Que lindo, assim, lugar. E a comida é mágica. É maravilhosa, o lugar é mágico. Eu fiquei muito apaixonada. E foi difícil, viu? 4 noites, 5 dias. Sobe montanha, desce montanha, Cusco até Machu Picchu. Quando eu fui a última vez, eu fiquei 2 meses lá. Levei minha família, meu irmão é tetraplégico. E ele foi o primeiro tetraplégico a subir lá em Machu Picchu. Foi bem legal. Então eu não pude fazer o caminho porque estava com ele. Mas eu já subi a montanha Colores, lá, aquela montanha. É o primeiro dia do ano. Foi muito, muito bacana, assim, conseguir subir 5 minutos, né? Nossa, eu cheguei a 4.800 e pouco. Muitas pessoas param, mas aí eu fiz isso que eu fui pro Nepal, eu gosto muito de subir montanha. Eu também, usando mais Nepal. A gente tem muita vez, ela sobre muita coisa, porque eu pesquisei sobre a medicina Ayurveda e também sobre a medicina tibetana. Então, é bem legal ter esses conhecimentos milenários que a gente acrescenta na nossa vida. E a gente fala de magia, né? Nada mais que magia. Lembra como era mágico o homem voar e de repente o homem voou?
Então tem muitas coisas, conhecimento científico aumentando também muito. Então o que era magia está se tornando realidade. E a gente está colocando o que é futuro com o que é passado. Esse que é o segredo da longevidade que a gente está tentando explorar aqui. Mas vamos lá, se não fico falando, eu quero vamos. E só para concluir, você falou, que eu achei muito importante, a tendência mundial já fala, a medicina do futuro é ancestral. Sim. Então, enfim, bom, eu gosto de mostrar para as pessoas sempre que elas precisam que o segredo para ter um corpo desinflamado, principalmente, mas eu não sei qual é o meu doce agora, o que eu faço, não sei por onde ir. Não tem problema, tem algumas regras básicas que eu falei do rolo na parede todo dia, né? Tá. Então, quanto mais a gente varia os alimentos, porque a gente tem mania de comer todo dia as coisas, né? Então, assim, é o trivial, arroz, feijão, carne, batata frita, uma salada de alface, tomate, cebola crua, né? É isso o básico. Mas, por exemplo, olha essa abobrinha amarela. Ela é deliciosa, né? Toda vez que eu vou na feira, ou que eu vou no Arte Sabor, ou que eu vou no CEAGESP, ou que eu vou na feirinha de orgânicos que tem uma vez por semana perto da minha casa, eu gosto de buscar, eu falo assim, toda vez eu vou levar alguma coisa diferente que eu nunca comi aqui, eu vou experimentar. Então, essa aqui é uma cenoura branca, mas a caixinha mas a caixinha que eu comprei tinha ela, a laranja comum, uma amarela um pouquinho mais forte, essa branquinha, que parece, na verdade, a pastinaca, né? Assim, porque a gente compra fora, na Europa, a cenoura branca mesmo lá, não, é uma delícia. E tem a roxa, tem uma cenoura roxa que eu já usei. Eu sei que no Peru também tem muita coisa assim, né? Roxa, milho, tem toda isso que eu amo dentro, né? Deus, aquele milho roxo, uma delícia, super. Mas onde você encontrou pra gente saber, porque eu achei bem interessante. O alimento colorido, né? O alimento colorido. E assim, não precisa, também é uma coisa que a gente olha diferente da nutrição moderna, tá? A gente não deve pegar um prato e colocar 500 coisas lá. Então passa do quilo. E aí vai pegando um pouco disso, um pouco daquilo, porque cada alimento tem os seus doshas, tem as suas qualidades, que a gente chama os 10 pares de qualidades, pra gente conseguir equilibrar isso. Então tem alimento que é leve, tem alimento que é pesado, tem alimento que é seco, tem alimento que é gorduroso. No Ayurveda a gente olha para os 6 sabores dos alimentos, então tem sempre 3 sabores que classificam duas, como eu expliquei do picante, que é a grata pita, porque é o 8 fogo. A gente olha para o tempo de digestão desses alimentos, a gente olha para a potência deles, se é quente ou fria, não só picante, mas no pós-digestão se vai ter um problema ali, se é doce, se é picante, enfim. E a gente, quando mistura muita coisa, fica muito difícil para digerir. Né? Porque começa a pegar ali pelo fogo digestivo. Então, o kit, por exemplo, ele vai 2 legumes, as especiarias, o arrozinho e o feijão. Aqui só. Pode pôr durante o detox 2, tá? Mas hoje a gente põe 3. Tá. Mas assim, o ideal é no máximo 3 legumes aqui. Tá. Vou usar a vagem, essa abobrinha amarela e a cenoura branca. De preferência orgânica, né? De preferência orgânica. Mas é caro, gente. Caro é a mussarela. Tem lugares, né? Caro. As pessoas falam assim, então é caro. Gente, tem tanta coisa que é cara, por que tá barato? Tem que procurar lugar. Agora, caro é remédio pra mim. Caro não se você não cuida da sua saúde, como o doutor Negrin fala, você vai ter que cuidar da sua doença, vai ter que gastar também com a sua doença em vez de saúde. Caro é remédio, gente. Caro é remédio. Eu gostei muito do que você falou, porque realmente a gente não pode economizar no alimento, né? Esse é o principal. Tem gente que gasta dinheiro em coisas tão supérfluas, né? E daí vai do bar no final de semana. Sendo que a gente está comendo aqui é o que a gente vai ser, né? São os nossos extratos, é o que a gente come. E não que não deve ir pro bar no final de semana, imagina, gente, eu não tô aqui ditando regra, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é, primeiro, que a gente precisa quebrar esse paradigma de que a comida saudável é cara, porque não é. Depois que eu comecei a comer Ayurveda, eu gasto muito menos de cremes pro rosto, de mercado, de remédio, só que eu economizo de remédio, gente, que eu gastava antes, de saúde, né? Ganha saúde. Bonitinha essa abobrinha, muito. E ela é bem saborosa. Bonitinha. Eu só tô olhando, viu, gente, porque hoje é dia de aprender bastante. Eu quero ligar aqui, isso aqui já tá. Tá. Vou deixar de lado já esse telefone. Uma dica, Elódia, a água precisa sempre estar afiada a sua estar.
Mas é bom falar isso porque é muito mais importante, é muito mais perigoso você ter uma faca cega, sim, do que uma faca afiada. Porque quando você faz força, você pode escorregar e pode se cortar. Sim. Então, é muito mais importante estar pegando. Não, acho que é bom deixar eu explicar um pouco dela, que nessa história de barulhos. E você, me conta um pouco também, como que tá, como que você consegue colocar para os seus pacientes essa questão da longevidade, elas aceitam bem. As mulheres hoje estão procurando muito, assim, quando o que eu senti, né? Loucura querer resultados iguais, diferentes, fazendo tudo igual, é isso que eu falo. Porque eu tenho observado muito que o crescimento da obesidade e do sobrepeso está assustador, né? Tá cada vez mais, principalmente agora depois da pandemia, que eu o pico maior. Já era uma pandemia, e depois da pandemia do Covid ficou maior, né? O índice de pessoas estão desequilibradas em relação ao peso. Então, como eu faço cirurgia plástica, eu sempre falo das pacientes que o legal é você estar no seu peso ideal antes da cirurgia para ter melhor resultado estético. Então, eu tenho orientado, sim, eu tenho pós-graduação em odontologia na USP, que foi lá que me formei. Lá eu penso, né, da odontologia no Brasil. E eu trouxe esse conhecimento todo também de uma forma para as pacientes entenderem como conseguir chegar no peso ideal, né, de uma forma tranquila. E o principal aspecto que eu abordo, Fábio, é o detox. Porque a gente está intoxicado, né? Você vê que o bebê já nasce com mais de esteia corpórea. Esse aqui é uma fresca, areia pironesca. Anda cortando. A gente nasce com mais de 120 compostos químicos no sangue fetal. Imagina, o feto já nasce com todas essas toxinas. Agora imagina, as culturas milenárias já desintoxicavam naquela época. Imagina agora a necessidade desse detox com esses produtos típicos que são da Revolução Industrial. Ou seja, a gente está muito mais desintoxicado do que antigamente. Então, realmente, qualquer forma de detox é super bem-vinda para você iniciar qualquer processo de autocura, de autoconhecimento, de uma alimentação saudável. Então, assim, eu quero muito também aprender o que você faz aí, porque eu adoro esse tipo de amor. Gente, o cheirinho aqui da turma já é maravilhoso. Kichari o nome, né? Kichari ou Kichari? Kichari. Legal, eu vou só resumir aqui para as pessoas o que você colocou. Você colocou 3 tipos de legumes. Você falou que tradicionalmente são 2. Durante a semana do detox a gente costuma colocar 2. Eu gosto de colocar 2. Para ficar bem fácil de digerir. Porque o que acontece durante a semana do detox? A gente precisa do nosso acne, que é o nosso fogo digestivo, para digerir as toxinas que estão no nosso corpo. Então, se a gente usa muito o fogo digestivo demanda muito esse processo de purificação. Então, se a gente demanda muito da comida, a gente não consegue fazer esse processo de purificação adequadamente. Tanto que Shujurta Samhita, que é um dos clássicos do Ayurveda, falava que um homem saudável deveria comer 2 vezes ao dia. O homem doente deveria comer 1 vez ao dia. E o que a gente faz com o doente? A gente taca comida nele para ele ficar forte, né? Muito, muito grande essa sabedoria. A gente sabe atualmente que um dos segredos da longevidade é a privação alimentar. Privação alimentar sem se desnutrir. Sim, então você comer menos, o jejum intermitente, você comer menos, realmente é uma das grandes sabedorias que existem para você manter sua longevidade saudável. O que a gente fala no Ayurveda, e a gente usa muito do jejum no Ayurveda para vários casos, mas, por exemplo, depende, para um vata ele não é muito indicado, agravado. Mas o importante eu falo, fazer o jejum inteligente, Laura. Porque o que as pessoas fazem? No Ayurveda a gente deveria comer até o pôr do sol. Porque o nosso fogo digestivo à noite, ele fica muito fraquinho. Sim. E as pessoas vão lá e comem proteína animal com salada crua, né? Low carb, low carb, low carb. Eu fiz isso por muitos anos, eu sei exatamente como é. Então, aí algumas pessoas falam assim, tá bom, não vou tomar o café da manhã. Só que o horário da manhã, das 6 às 10 da manhã, lembra que eu falei que os doces também estão nos horários do dia? É o horário café da manhã, que é o horário da nutrição.
Então, um cafa como eu posso ficar sem o café da manhã. Mas um vata, que já é aquele mais magrinho, que perde peso muito fácil, enfim, que tem um fogo digestivo mais fraco, ele precisa dessa nutrição de manhã. Então, Para ter mais energia. Eu, por exemplo, eu preciso. o jejum, ele é maravilhoso quando você faz principalmente do pôr do sol até o dia seguinte. E não comer 10 horas da noite e almoçar 3 horas da tarde. Porque eu preciso comer até umas 5, 6 horas da noite. é maravilhoso, 40 da noite de cada hora é outra. Fica mais leve, né? Porque você deixa o intestino descansar. Sim, você deixa pro corpo. Das 10 da noite às 2 da manhã é o horário pita da noite. Então, pita, ele rege o nosso metabolismo, ele que rege o nosso água, que é o fogo. E aí, das 10 da noite às 2 da manhã, para eu ver desse horário pita da noite, e a gente precisa estar dormindo às 10, porque o nosso corpo dá uma segunda chance pra gente de fazer um detox do corpo e da mente. De fazer essa purificação daquilo que a gente não conseguiu digerir durante o dia, dos resíduos metabólicos. E se a gente está acordado no celular, agitando a mente, e comeu tarde, e outra coisa, ou a gente digere ou a gente dorme. Sim. Não tem como comer, se empanturrar e deitar e dormir, porque você não vai digerir aquilo. Por isso que você vai acordar no outro dia e ainda tem fome. Lógico que não entendi. E tem tudo a ver mesmo. Você está falando, eu fico pensando com o que a gente tem de conhecimento atual na medicina. Esse horário da noite, esse horário que você disse, é o horário mais importante para você ter um estômago preparado, para você produzir hormônios que são essenciais para nosso desenvolvimento, para o nosso equilíbrio hormonal e principalmente para poder limpar o cérebro. As toxinas do cérebro só são limpas e sono reparadora. Olha que legal, tem tudo a ver, né? Isso que eu falo, a sabedoria milenar com o conhecimento científico atual tem muito a ver mesmo. Muito a ver. Bom, vamos começar. Você colocou azeite lá. Coloquei azeite, na semana do detox a gente usa o ghee, que o ghee é tridosha. Tá? Mas hoje a gente vai usar o azeite aqui. E aqui você Aqui eu colocou. estou colocando uma colher de chá de cominho, em grãos, pode ser em pó, mas eu gosto muito de trabalhar com as ervas em grãos, porque elas ficam muito mais... Né? O aroma você vai ver que é diferente. E coloquei uma colher de chá da semente de coentro. Então aqui é semente de coentro e cominho em grão. Isso. E você tá amassando. A gente sempre começa na Ayurveda refogando primeiro o gengibre fresco. Tá, você colocou aqui gengibre fresco E a cúrcuma, Tá. Se tiver a cúrcuma fresca, não refoga junto. Ali tá bem. É uma delícia. Aí a gente vem com os grãos, né? Eu acho a comida culinária indiana assim, muito saborosa, né? Muito saborosa. Mas as pessoas confundem muito a comida ayurveda com a comida indiana. Porque tem a comida indiana que ela é muito forte, ela é muito apimentada. É bom. Eu gosto também, mas tem gente que já fica reticente, achando que eu vou gostar. Mas não é assim. A comida do ayurveda é bem equilibrada mesmo, com os 6 sabores. Então a gente precisa ter o doce, o salgado, o picante, o azedo, o astringente e o amargo. Sempre tem esse conjunto na alimentação ayurveda. E é diferente da indiana. Isso que eu tô falando. Tá. Aí você falou, é legal que você traz aqui nessas coisinhas. Eu falo assim que tem utensílios para cozinhar que a gente precisa ter. Vou colocar isso aqui pra colocar aqui. E esse aí que você trouxe do Nepal também, Ana? Não, esse eu trouxe da Turquia. Você sabe que minha produção verdadeira é mochileira tradicional, né? Oh, delícia. Eu já ganhei mais de 50 países. Desde que eu fui picada pelo bicho da mochila, quando eu morei com eles aos 21, eu nunca mais parei. Coloquei aqui a safete agora. Tá. Sal com uma colher de dar aquele saborzinho. Se não encontrar, não precisa, é opcional. Aliás, os temperos tem que usar o que gosta, tá? Pra depois não falar assim, não gostei. Não, vai devagar. De preferência o peru parada dura, que é as duas com a piterina, a pimenta preta e o gengibre. Perfeito. Bom, dei uma refogadinha aqui nos legumes agora. Vou colocar o arroz. Esse arroz é o arroz basmati, que a gente usa geralmente no detox. Vegetariano é mais fácil pro estão, e lembra que a gente quer tudo mais fácil do estão, e ele é bem receptivo, ele é mais leve. Então é uma xícara de arroz basmati. A Lindo, lavadinho escorrido, né? a proporção é sempre assim, ó,
Ou é meia xícara de arroz para meia xícara do feijão. Ou uma xícara do arroz para uma do feijão. Equilíbrio. Equilíbrio, porque lá essa aqui é meia xícara dá para umas 2 porções. Meia xícara de cada para uma pessoa que come bem. Para uma pessoa que come pouquinho dá até umas 3 porções. Vamos lá. Eu vou até pôr um pouquinho também da cúrcuma em pó. Pode agora usar. Tem que dar uma corzinha linda aqui para ele. Vou colocar uma talinha de louro. Para quem não tem essa pétida, o louro funciona muito bem também. Tá. Ele é maravilhoso, né? Para melhorar a digestibilidade dos grãos. E os grãos, o arroz a gente refoga, é lógico, mas os grãos, as leguminosas a gente não refoga, porque ele fica endurecido. Tá. Então depois que a gente refogou o arroz, saliva e sal também, vou colocar aqui, mas eu já acerto no final. Depois que você der uma bela refogada nos legumes, colocou o arroz, deu uma bela refogada, aí que a gente vem com o feijão, tá? Aí a gente vem com o feijão, bonitinho, uma delícia. Eu adoro essa sopinha de feijão que me lembra da sopinha da minha avó. Não, eu fiquei vendo o teu Instagram, tem cada receita, fica babando. Fico babando em minha pessoa. Aí eu quero um desse também, então eu também vou fazer croque, né? Tem lá da pimenta preta também. Então o sal eu coloco bem no final, e aí depois que colocou o feijão, a gente já vem com a água. E aí, por exemplo, se deu meia de arroz, meia de feijão, deu uma xícara de grãos, certo? Aí a gente vai colocar em torno de 2,5, 3 de água. Eu tenho muita prática, então eu faço muito no olhômetro, mas é só... Depois a gente vai deixar, né? A gente deixa ali. Então esse é o feijão mung ou oyashi, né? Não é o oyashi broto, que muita gente pergunta, é o feijão verde? Não. É o feijão bolinha também não. Nem é o oyashi broto, tá? É o oyashi, bolinha verdinho, e ele é muito fácil de montar em feira. No supermercado é mais difícil. Lá fora a gente encontra em todo o supermercado. Eu queria que você falasse onde encontra, né? Por exemplo, essa cenoura branca, feira de orgânico. É mais barato orgânico na feira de orgânico, muito mais. A feira de orgânico, gente, isso é a dica. Eu vou te perguntar uma coisa. Que você tem alguma coisa a falar sobre aquele broto de feijão que poderia colocar no lugar ou nada a ver? Eu não gosto muito do sabor do broto de feijão, acho que na verdade, o Ayurveda, ele não é muito germinados, crudos, porque aumenta a bata. Não que não possa ser usado, que é ruim, que não é isso. Sendo um alimento, não é ruim. Mas é que tem gente que virou moda e aí germina tudo, come tudo broto. Eu até pensei que você tivesse germinado feijão. Você falou que deu uma olhadinha nesse espaço lá, ou né? Foi só para eu tirar a toxina da casca? Ou foi para tirar os patos e também melhorar a digestibilidade, né? Os grãos a gente sempre deixa de 24 a 48 horas, as leguminosas, para melhorar. Mas não para germinar, porque também... Não, se você deixar... Eu vou trocando essa água e deixo na geladeira, tá? Bom, agora é deixar ferver isso aqui, ferveu, tampou, você vai ver que rapidinho fica pronto. E o que eu fiz? Eu trouxe... Deixa eu ver isso. Bacana, olha bem bonitinho. Eu trouxe couve, porque a hora que eu tava uma das coisas pra vir, me deu uma ideia, porque eu sou super criativa, assim. Aí eu falei assim, nossa, essa couve tá tão bonita. Ela de longe fazer um charutinho de kimchi, sabe? Ai, que bacana, charutinho árabe. Por que não, né? Por que não? Tchuchuque. Tô adorando, Fábio. Eu gosto de comer, sabe? Comer de fazer comida. Eu gosto de cozinhar. Eu sou suspeito, né? Porque eu adoro cozinhar. Então... E assim, o legal da pinturia é que muita gente que não tinha mais conexão da cozinha e fala assim, eu não gosto de cozinhar, eu não tenho paciência para cozinhar. Quando vai essa semana começando a aprender a sentir esses aromas e ter esse autocuidado, né? O autocuidado é aqui, você fazendo o seu próprio alimento. E é tão rápido, é tão prático, as pessoas acham assim, é muito trabalhoso. Não, mas você faz muito rapidinho, pode fazer para durar assim, o jantar, para você já ter um jantar pronto. E faz toda a diferença. Eu queria que eu mostrasse aqui em cima, olha, como é que tá a folha que ela cortou, porque às vezes a pessoa tirei a tira tá lindo, para ficar mais fácil também de entalar. Legal, né? E essas flores que você trouxe aí?
Curiosa. Eu adoro ir pra moda, né? Aí eu compro aqui em São Paulo no Arte Sabor. E aí sempre tem umas cores comestíveis lindas que eu fico olhando. Arte Sabor. Arte Sabor tem algumas unidades. Tem outras, eu compro perto da minha casa. Mas tem várias unidades em São Paulo. São comestíveis, né? São comestíveis. Legal. Eu sou assim. Meu filho, ele fala que como pode eu arrumar a mesa para eu comer sozinha, que ele come em outro horário e tal. Eu falo que eu gosto de, sabe, do meu prato tá lindo, eu fotografo, eu coloco nos meus stories para inspirar, tipo, as seguidoras a ter esse cuidado, a ter a vontade de comer aquela comida saudável, porque tem esse negócio, né, comida saudável é ruim, comida vegana é ruim. Eu não sou vegana 100%, porque eu venho de comer muita carne, muita low carb, onde eu estava muito inflamada. E eu comecei, e como eu sou CAFA predominante, o CAFA ele digere muito mal lácteos e proteína animal. Então, quando eu tirei lácteos e proteína animal da minha semana, eu perdi 12 quilos. E olha, só com esse ajuste. E eu comecei tirando, o que eu recomendo para os meus pacientes é tirar a proteína animal do jantar. Sim, pesado. E aí você come a proteína vegetal. Por exemplo, um feijãozinho desse, grão de bico, lentilha, tofu orgânico, né? E você deixa a proteína animal para o almoço. E aí eu comecei com a segunda sem carne. Falei, vou começar essa segunda sem carne aí. E aí eu me senti tão bem, sabe? De você ir caminhar e tua barriga não tá, teu abdômen não tá distendido. Eu falei, nossa, fez muito bem pra mim hoje, eu vou comer carne. Aí eu comecei tirando da noite. E aí eu fui tirando naturalmente, olha, da semana. Olha só que... E aí eu fui tirando da vida. Posso te falar uma coisa? Nas comunidades, nos lugares onde tem os maiores longevos do mundo, se chama de Blue Zone? Sim. A preferência realmente é uma comida mais vegetariana, com pouquíssima carne e eventualmente peixe, frango, mas a preferência realmente é uma comida mais vegetariana, então tem tudo a ver. Realmente. No Nepal eu fui no restaurante. Não, assim, no Nepal eu fui no restaurante maravilhoso, lindo demais. Lá tem, lá onde Katmandu. Mais pra. Um pouquinho mais afastado, assim, de Katmandu. E aí eles comem até os. Por exemplo, eles comem búfalo. Eu tomei leite de búfalo, porque a carne da vaca é sagrada, né? E é muito interessante Yaqui. Yaqui é o leite de yaqui, esse yaqui, né? Mas o búfalo, ele tem uma razão de sacrificarem o búfalo, porque tem os deuses, e cada deus tem o seu animal de transporte. Enfim, e daí, pelo deus que o búfalo que não é do bem, então ele pode ser sacrificado. Mas quando eles comem a carne do búfalo, eles comem até o cérebro. Eu experimentei quando comem. E quando eles comem a carne, então assim, eles servem aquelas comidas maravilhosas vegetarianas e aí eles trazem tipo um potinho da proteína animal para todo mundo. Então cada um tem um pedacinho, é muito pouco que eles comem da proteína animal. E o queijo é sempre. Então alguns dias da semana veio o queijinho tipo também um pouquinho. E tomam muito chá, né? Uma delícia o chá que eu tomava lá, porque a partir das 3 da tarde é muito frio. Eu fui lá para Mustang, aquela região de montanhas, acho que é norte do Nepal. E lá era muito legal, que as pessoas acordavam bem cedinho, e eu trabalhava, via aquelas cabras, as pessoas com as cabrinhas nas cidades pequenas lá. E quando começava a cair o sol, assim, a se pôr o sol mais ou menos 3, 4 da tarde, já começava a ficar muito, muito, muito frio. E aí era só chá. Era só chá, comida mesmo era de manhã, assim, durante o dia. E aí eu fui para a região da Annapurna, e aí eu subi pro rio, né, que é uma das montanhas, né. E eles têm as tea houses, que são as casas das pessoas que moram ali, mas elas disponibilizam alguns quartos para receber as pessoas que estão subindo, né. E, nossa, o frio, só quero que você... Aquilo muito simples. E aí eles acordam e assim, você nunca sabe o que você vai comer, mas é o que eles plantaram ali no quintal, e eles secam os grãos, eles comem muito painço. Eu amo painço, as pessoas nem... Eu falo painço para as pessoas que, né, do atendimento, da mentoria, que é isso? Lá é o millet, né, que eles comem muito e é super chamado de alpiche. Quando tem casca, eles dão passarinho, em casa que a gente come. E ele é super proteico, ele é ótimo para diabéticos, porque ele tem baixo índice glicêmico.
Para fazer leite também. Eu faço muito cuscuz de país, olha, que vai na Inventa cuscuz que não, a gente vai ficar muito curioso de fazer muitas coisas e é o tipo de culinária que só faz bem, né? E é saudável e é saborosa, então por que não? Você subiu a Annapurna? Subiu? Que bacana, não, isso é saboroso, que eu amo de subir, eu tenho filme, foram 4 dias de subida, meu e depois de descida. Não, isso é uma delícia, é incrível. Tipo assim, tá ficando cada vez mais difícil aos 48 fazer essas aventuras. Não pode. O segredo da longevidade é esse, é você decidir e conseguir subir até o último dia da sua vida. Mas eu sei que eu vou subir até os 60, porque assim, eu sempre falo assim, acho que agora eu não subo mais. Mas daí eu chego lá, meu olhinho brilha, assim, eu falo assim, como eu vou. Aí depois que eu comecei, eu subi, eu sou, eu vou fazer 60 no ano que vem, mas eu subo, vem cá. Isso aí é assim, eu acho que tem muito a ver com o que a gente pensa. Quando eu fiz 36 anos, no outro ano eu falei, não, eu tô me sentindo com 36, e fiquei com 36 até hoje. Mas sabe, eu fiz uma live esses dias sobre envelhecer sem medo. Né? Que eu acho isso muito importante. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala hoje, porque, né, etarismo, e tem sim olhar para isso, mas muita gente usa muito esse tema para engajamento e para Não, nada a ver. E aí, por exemplo, as ruas. Fala assim, igual eu tenho 48. Muita gente fala assim, nossa, não parece que você tem 48. E eu não acho problema nenhum, porque eu fico até feliz. Eu posso ficar feliz, por quê? Porque antigamente a minha avó tinha 64, ela parecia uma senhorinha assim. A minha avó morreu com 60. A minha também. E ela parecia uma senhorinha mesmo. A minha mãe tem 69 e ela é super jovem. Sabe, se deixar ela sobe, ela... então, Deus que é legal. E ela não para, ela viaja pra caramba, cuida dos netos, é super ativa. Ela é mais ativa que eu, inclusive, socialmente, sabe? E eu não acho ninguém falar assim, eu falei assim, nossa, mas já encarece mesmo, né? E aí, assim, a gente fica feliz, pronto. Porque é isso que eu falo, é longevidade, é você envelhecer sem ficar velho. Porque envelhecer sem ter doenças, sem ter limitações. Exatamente. E envelhecer é muito bom. Eu vou fazer uma experiência faz umas 3 semanas numa aldeia indígena, Ibeuíbe. Aldeia das doidas, né? A aldeia da Pirema. Eu fui fazer um curso de medicina da floresta para ciclos femininos. Então, era uma índia que dava curso pra gente de garrafada. Aonde é? Tapirema, a aldeia da Pirema fica em Peruíbe. Na beira do baixo de índio, que é... Você sabe, isso é problema, né? Então, acho que a aldeia brasileira, tá. Legal, eles falaram, mas eu esqueci, tá. Bom, mas enfim. E depois coloca. Isso é pra dizer que elas têm uma outra visão do envelhecimento muito linda, porque primeiro que elas têm muito a questão do feminino e as mulheres se ajudam muito. E hoje quem mais critica a gente são mulheres. Infelizmente. No Instagram, gente que tem Instagram, assim, igual esses dias eu fiz a live, só porque eu falei que eu não tô podendo usar uma cropped, eu falei, eu não tô podendo. Mas quem quiser usar, que use. Os haters. Só que, mas só que preconceito, que não, gente, tô falando de mim, eu tô brincando, né? As pessoas se preocupam com as coisas. Demais, levam que não tem que levar a sério, levam tudo muito a sério. Mas lá elas ensinam assim, que quando a menina... pegava mais. Quando a menina entra na menarca, na primeira menarca, ela fica sendo cuidada por 3 meses em casa. Pela mãe, pela avó, ensinando elas o que elas não podem comer. Então elas não comem nada de origem animal durante a menstruação, durante o ciclo. Nada gorduroso, nada de açúcar. É muito lindo. E aí elas vão... Quanto mais elas vão envelhecendo, mais elas vão tendo acessos a esses conhecimentos da medicina ancestral. E menopausa é ancestral, que elas chamam. E tem ervas que só a mulher que entra na menopausa pode usar. Então elas anseiam por ser uma anciã, para ter esses conhecimentos. Elas acham muito lindo a mulher entrar nessa fase da vida. Elas respeitam a mulher. E os homens, quando elas ciclam, porque elas não trabalham, elas ficam ali de se apoiar mesmo. Acho bacana, um respeito, né? Um respeito, porque a gente não tem mesmo a negocia, né? Realmente a mulher falam na medicina que a menstruação é o choro do endométrio. O corpo está todo preparado para procriar. Isso é o corpo, né? Então quando você menstrua como se fosse um choro, assim, que o corpo está liberando
tudo aquilo que foi construído já numa pós-gestação. Então tem muita coisa, tem muita sabedoria. Você sabe que, se você for ver, como eu disse no começo aqui, né, sobre a estimativa de vida, não que não existissem pessoas longevas antes, mas a incidência era menor. E a estimativa de vida é o conjunto, né, das pessoas, a população. Teoricamente, então, como a gente vivia muito menos antigamente, está vivendo muito mais agora. Teve uma época na história, por volta de 1950, por aí, em que a mulher começou a conhecer a menopausa, porque a gente passou do ciclo reprodutivo do ciclo não reprodutivo. E hoje em dia, a mulher está vivendo mais tempo da sua vida na menopausa do que no período reprodutivo. Por isso que eu falei, a gente tem que ter qualidade sempre. Pois é, eu estava falando, quando chega uma paciente para mim que está diagnosticada com menopausa aos 36, né? E falo para ela que é normal, eu falo, não for normal. O seu corpo está muito inflamado, assim, e você não está conseguindo digerir aí as coisas. E a gente vai cuidar disso, e na maioria das vezes, voltamos. Na maioria das vezes. E de forma natural, com alimentação e com fitoterapia, né? Então a gente usa muito ervas como a espadadora chatabre, mas que não podem ser usadas por qualquer pessoa. Tem que ter o alinhamento de um profissional. Os doshas são muito diferentes. Então, os doshas também que estão nos alimentos, nas ervas, nas especiarias, nos terápicos, e a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes a gente vai cuidar de um dosha, grava o outro, então tem que ter... É legal você farmacêuticas que olhar muito mais aprofundado, né, em todas essas ervas, né, na fitoterapia, é muito legal. Que bacana. Da casa, foi conhecimento, hein? Então tá, a gente colocou, resumindo, arroz basmati, né? Feijão mung, ou moyashi, sementes de cominho, cúrcuma, gengibre, pimenta do reino, azeite, louro e sal quente. E aí os tricones. Isso, e eu coloquei também a weekend coentro. Tá. E aí a gente pode colocar as prestas que tem, tá? E aí eu vou fazer só para mostrar, a gente pode fazer um charutinho também, tá? Vamos lá. Porque a gente precisa ser criativo na cozinha, sabe? Agora, eu falo que eu nunca economizei tanto com o mercado igual agora. E a gente precisa ganhar saúde. Muito. A gente olha para o gavetão lá da geladeira, você precisa parar aquele momento e ver o que está te chamando, porque a comida fala com a gente, as ervas falam com a gente. Então, quando eu acordo de manhã, virou moda o shot matinal. Aí o shot matinal, geralmente, é gengibre em pó, vinagre, caiena, né? E a pessoa tá tomando aquilo própolis, e a pessoa tá tomando aquilo todo dia. Ela pode curtir, né? Isso vai andar pro pé e a pessoa nem tá sabendo. Aí elas falam pra mim, qual que é o shot certo, né? O certo é o certo pra você. Então, o que eu faço? Eu acordo de manhã, quando eu ainda tô na cama ali, antes de olhar celular, qualquer coisa, né? Eu falo assim, nossa, como foi minha noite? Foi uma noite tranquila? Eu dormi, nossa, essa noite eu dormi a noite inteira. A mente já acordou muito agitada. Então eu vou olhar lá para as minhas ervas e vou fazer a minha infusão com aquilo que eu estou precisando naquele dia. Porque a gente nunca é igual todo dia. Sim, nem esteja. E a comida é a mesma coisa. Então tem dia que eu olho pro gavetão da geladeira lá e fico olhando e falo assim, que tipo é hoje? E aí eu invento e faço qualquer coisa muito rápida e muito fácil ali naquele dia, com aquilo que tem, sabe? Tá, então agora eu vou pegar aqui os pratos. Agora é a melhor hora que é de comer, né? Aqui, ó. A minerada e os pratos. Bom, eu quero mostrar uma ideia, então, que foi dar uma cozinhadinha rapidinho na folha da couve, né, que eu tinha mostrado. Só colocando aqui. Pode deixar uma água fervendo na panela e dar uma cozida nela, um branqueamento, a gente sabe, né? Tá. Parado ali para comer ela crua, para meio de berrado. E aí eu vou fazer o kit no pratinho normal, mas eu vou fazer essa opção aqui também pra gente ter uma ideia diferente. Pra ver como que a gente pode fazer coisas diferentes com a mesma coisa, né? Variar, né? Variar. Então, recapitulando, esse é um alimento que ele tem, ele equilibra os três, ele equilibra os três nomes. É um alimento que eu recomendo muito, que a gente passa toda segunda-feira.
Tá. Sabe, todo mundo acaba usando mais no final de semana, né? Então, é muito legal. É legal, dá pra ver aqui, dá pra você filmar aqui. Vou colocar como é que ela dá pra ver o que ela tá fazendo, bonitinho. Ó, bem simples, só coloquei o kit aqui, tá? Igual um charutinho mesmo, normal. E a gente vai enrolando e colocando a pontinha aqui pra dentro. Tá. Mas igual o charutinho árabe mesmo, de folha de uva, só que tipo, parece um wrap, né? Na verdade, é. E... tipo, entendeu, né? Aí, no tratar, eu gosto sempre de empratar. Porque, vamos falar assim, é a comida mais bonita do mundo? Não, não é. Vamos ser sinceros. Mas a gente começa... Mas é uma das mais saborosas? É A também. gente começa a comer pelos olhos, é isso? É, e aí eu gosto de empratar porque a gente vai deixando, né, o prato bonito, com cores, com sabor. A gente tem que encarar o alimento também como é o que eu falei, é o que vai construir o nosso corpo. Então a gente tem que ter muito respeito pelo alimento. É um momento sagrado, né? Na minha é um momento sagrado, a gente tem que valorizar muito isso. Não ser aquela coisa de fast food, né? Que você come e já tá no celular, tá vendo alguma coisa e não precisa pensar, nossa, assim, a gente preza muito na Ayurveda, né? No estudo da Ayurveda, que a gente precisa, na hora do alimento, agradecer essa comida, comer com presença. A digestão começa na boca, na saliva, principalmente dos carboidratos, sim. Então, a gente precisa sentir o sabor do alimento, a gente precisa mastigar esse alimento, não ficar falando durante a refeição, porque entra muito ar, atrapalha a digestão. E pedir para que esse alimento nutra todas as nossas células, né? Então, a gente tem realmente... É um momento que não é para ficar falando longe, não é para ficar no celular, não. É para você... Porque é pouco tempo. Então, dedica esse tempo a... Ainda mais quem vai seguir as nossas recomendações de longevidade. São poucas vezes que você vai se alimentar durante o dia, não é toda hora, né? Ó, dicas preciosas para esse prato ficar muito mais gostoso. Então, gotinhas de limão. Você sabe que no Ayurveda a gente tem uma lista que a gente chama de Virudahara, que são alimentos incompatíveis, né? E a gente não costuma misturar frutas na comida. É uma das coisas que inflama bastante. Sério? E na nutrição moderna, por exemplo, come uma laranja com feijão para absorver o ferro e tal. O limão, ele tem essa vitamina dele, né? Então, não é que não pode nenhuma fruta, mas as frutas muito doces, muito pesadas, elas lembram que é muito diferente, vai atrapalhar, elas têm potência fria, então elas vão atrapalhar esse processo digestivo. Então, o limão faz muito bem. Eu adoro brincar bastante ervas frescas, né? Então, eu coloco salsinha, cebolinha, mas, de novo, né? Eu amo coentro, então... eu falo que quem não gosta, não sabe usar. Lá no Jamie Oliver Cooking School, ele pega o coentro, ele joga assim, espalha em tudo. Tem uma florzinha. E o toque também muito gostoso, que é extremamente rico, né? Umas sementes de girassol, café. Geralmente eu dou uma tostadinha que fica com o gostinho ainda melhor, mas hoje a gente vai colocar elas, eu uso assim mesmo. Beleza. E para finalizar, fiozinho de azeite. Ai, que lindo! E esse aqui é para você. O primeiro pedaço do bolo é para você, obrigado, esse episódio lindo. Dá pra ver aí, Foi um prazer. Vou colocar aqui, ó. Eu acho que aqui... Façam e comentem depois aqui embaixo o que vocês acharam desse prato. Além de lindo, cheiroso, deve estar super, hiper, mega saboroso. Eu vou experimentar. Puxa, Fábia, muito obrigada. Além de tudo, foi feito com carinho, com sabedoria. E a gente, puxa, eu agradeço muito mesmo. Uma florzinha para mim também. Isso. E vamos lá, vamos lá. Bom apetite. Bom apetite. É para ter gosto. Vamos lá. É muito sabor, né? Muito, que delícia. Tá muito, muito, muito saboroso. Recomendo muito. Flávia, eu tenho certeza que a gente vai ter vários encontros.
Tenho certeza. Tenho também. Adeus santo, né, Lói? E falar disso é muito bom, é muito assunto. Eu falo que a gente, nenhuma vida serve o possível estudar Ayurveda. Espera um pouquinho só que eu tenho uma surpresa pra você. Calma. Eu espero. Eu espero que você goste. Beber com muito carinho. Ai, que lindo! Gostou? Olha, gostou? Foi feito com muito carinho pra você. Ai, obrigada. Eu amei. Nossa, sabe que eu tava super querendo um quadro pro meu quarto? É mesmo? Muito. Amei muito, muito obrigada. Você realmente tem a ver com o que a gente quer transmitir para as pessoas, que é uma longevidade, uma forma muito tranquila para ter uma vida muito feliz. A gente conseguir escalar montanhas até o último dia da nossa vida. Eu falo que eu vou ser mochileira até o último dia disso aí. Então vamos resumir, porque, como eu disse, em cada episódio a gente vai desvendar um segredo da longevidade. Nesse episódio nós desvendamos um dos grandes segredos da longevidade que tem muito a ver com a Ayurveda. Pega a plaquinha ali que a gente vai escrever. Então, o primeiro episódio, o grande segredo que nós temos é esse. Concorda? Totalmente. A gente fala muito do equilíbrio dos doshas como tratamento na Ayurveda, né? Então, equilibrar esses 5 elementos no nosso corpo, equilibrar a nossa mente. A nossa mente, ela parece uma régua. A gente tem o meio dela, que é Sattva, que é o estado natural, e a gente tem os doshas da mente, que é Rajas, Tamas. Então, quanto mais a gente ficar próxima desse meio, de Sattva, que é o equilíbrio, melhor. Bacana. O Ayurveda ensina que todos nós temos uma combinação única de doshas, Vata, o Pitta e o Kapha. E a raiz de muitas doenças está no seu desequilíbrio. Em um mundo onde o estresse e as pressões da vida cotidiana são constantes, o Ayurveda nos lembra que o equilíbrio não é um estado fixo, mas uma jornada que requer autoconhecimento e cuidado individualizado. Com o Ayurveda descobrimos um segredo para uma longevidade saudável que se resume em uma palavra: equilíbrio. Quem quiser saber mais dicas de alimentação, eu sei que você vai voltar aqui, mas quem quiser saber agora, vai seguir você nas suas redes sociais. Pode falar aí, Fábio. @Fábia Tavernari. Eu vou deixar escrito aqui. Fábio Tavernari. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Beijo.